fato muito honrada de estar aqui com você hoje, muito feliz de finalmente esse projeto ter sua colaboração, estava faltando. E uma maneira que a gente tem tido de começar é exatamente o começo. Eu queria que você voltasse às suas lembranças de família, onde é que nasceu, e como foi o primeiro estudo, a primeira lembrança familiar. Bem, eu nasci em Catumbi, que é um bairro que agora foi destruído, né? Terminou, né? Era um gueto de ciganos. Mas aos 4 anos, minha família, quer dizer, meu pai e minha mãe, se mudaram para a Vila Isabel, onde eu cresci, onde fiquei até os 16 anos. Cresci na rua, né? Eu morava numa vila, Vila Isabel, um bairro modesto, meus pais eram modestíssimos, e eu vivia na rua, né? Jogando pelada, fazendo tudo que eventualmente se pode ler num romance, né? Sobre o passado dos bairros brasileiros. Estudava, que era um dos poucos que estudavam, né? Todos os colegas de Rio eram de família pobre também, nem todos estudavam. Eu estudava por gosto. Tá ruim. Depois vocês cortam isso. Eu estudava por gosto. Ademais, minha mãe investia muito nisso, porque aos 6 anos de idade eu perdi meu pai, né? Então, na realidade, eu fui criado por minha mãe e por minha tia-avó, e meu tio-avô, que foram morar com minha mãe em Vila Isabel. Minha mãe era muito moça. Quando eu nasci, ela tinha 15 anos de idade, portanto, ela ficou viúva aos 21 anos. Né? Teve que trabalhar e tudo mais. Então, quando eu digo vivi na rua, é porque eu não vivia trancado em apartamento quando nós estávamos na escola. Eu brincava na vila e brincava na rua porque tinha pouco trânsito, era onde se brincava. Né? Mas estudava sempre em colégio particular. Eu só fui usar de escolas públicas na faculdade. Eu sempre estudei em colégio particular. Isso é uma nota distinta, né? Eu só me dei conta disso décadas depois, né? Mas eu nunca frequentei escola pública. Você se lembra o nome da escola? Em Vila Isabel mesmo? Lembro. Me lembro a partir tinha, como é que chama, Jardim da Infância, essa coisa, não me lembro mais. Mas no primário lembro. Era a escola João Lira, na rua Barão de Bom Retiro. Né? E depois fui estudar no Colégio Rabelo, na Marise Barros, quase em frente, não existe mais, ao Colégio Militar. Dali fiz o ginasial ali. Depois fui estudar no Instituto Lafayette, né, na Tijuca. Aí eu já morava na Tijuca, para onde eu mudei aos 16 anos. No Instituto Lafayette eu fiz os 2 primeiros anos científicos. Depois resolvi que ia trabalhar. Até então nunca tinha trabalhado. E queria estudar à noite. Então fui estudar no que se chamava antigamente de boate. Pagou, passou. Isso ia à noite. E chamava-se Colégio Frederico Ribeiro. Ficava na Rua do Ouvidor. Um segundo, terceiro, quarto andar de um prédio. Esquisito esse negócio. Eu nem me lembro direito mais como era aquela confusão. E aí saí procurando emprego, né? E para isso eu aprendi datilografia, né? E estenografia. E procurava empregos no jornal, nos anúncios, claro, serviço de escritório, né? Fui a vários, fazia prova, né, de datilografia, estenografia, etc. E tal, e já estava aí no científico, então era meio saidinho, conversava. Eu lia muito, né? Desde pequeno eu gostava muito de ler por minha conta. Não tinha livro em casa. Depois eu conto como é que eu cheguei nos livros.
E, então, Mas esse gosto de leitura, você acha que pode ter alguma associação com o gosto da mãe por estudo, não? absolutamente, não tinha nada a ver. Foi casual. Quer que eu fale sobre isso agora? Senão depois eu esqueço. Eu estava no ginasial, no segundo ano do ginasial, precisamente. Eu me lembro até hoje. Um colega, cujo nome me lembro, Jorge, né, na aula de inglês, ele puxou debaixo da carteira um livro e deixou a aula para lá e ficou lendo o livro. Eu olhei, aí quando ela falava, ele fechava o livro. Tinha uma capa linda. Eu fui atraído pela capa do livro. Na hora do recreio, eu disse, que negócio é esse? Ele disse, não, eu sou... O pai dele, a mãe dele, assinavam uma coleção chamada Coleção Saraiva. A editora Saraiva publicava livros e vendia em casa para os assinantes. Tinha um outro também, à época, paulista, chamado Clube do Livro, mas esse eu não frequentei. Eu disse, mas eu quero participar. Né? Aí me deu um endereço, eu dei para ele o endereço. Um dia eu morava ainda em Vila Isabel, né? E bateu na minha porta um cidadão, né, trazendo um livro. Eram 5 cruzeiros, estava cada livro, ou R$1.000, não me lembro mais qual era a moeda, sei que era 5, né, barato, aberto. O primeiro que ele já trouxe logo foi Cuovades, né, desse tamanho assim. O segundo foi O Feijão e o Sonho, de Origens Lessa. Depois, Os Últimos Dias de Pompeia, por aí vai. E eu recebi aquele livro pela capa, não por aquele livro, não sei nem qual é, aquele também pela capa linda, você tem que ler isso. Mas, na verdade, eu já tinha lido um outro antes, chamado Benfeitores da Humanidade. Eu tinha ficado encantado. Não sei como esse livro apareceu lá em casa. Certamente foi emprestado porque minha tia-avó era analfabeta, por exemplo, como foi meu bisavô. Né? Minha mãe não lia, trabalhava, não sei como apareceu. Os grandes benfeitores da humanidade é a vida de inventores, do inventor da máquina a vapor, do tiar, né? Do trem, né? Maria Fumaça, Pasteur. Então, vários grandes... E eu li a vida deles, as suas aventuras, as suas invenções e descobertas. Eu fiquei encantado com a história. Né? Então, eu queria conhecer as histórias. Então, não era, digamos, a literatura no sentido estético enquanto literatura. Eu gostava dos enredos. Eu queria saber das histórias. Né? Era alguma coisa equivalente às fitas em série. Antigamente tinha fita em série no cinema, né? Que eram aventuras que interrompiam os momentos mais dramáticos. Como o filme de Indiana Jones, né? Aqueles momentos dramáticos. Aquilo se fazia por semana. Você tinha que sair do cinema e tinha que voltar na semana subsequente para fazer o capítulo seguinte. Né? Os romances eram a mesma coisa, eram histórias, né? Que eu não precisava interromper, que eu podia continuar lendo. Né? Então, mas era o enredo que me atraía, não era a literatura enquanto literatura. Né? Mas foi assim que começou, de uma coisa levou a outra e levou a tudo isso. Né? Então, quando você entra nessa escola noturna, você já tinha esse hábito? Eu tinha uma vida dupla, né? Enquanto morei em Vila Isabel, porque não só era um dos poucos que estudavam, como era possivelmente o único ou um dos dois, que eu nunca soube quem seria o segundo, que lia. Porque na rua eu tinha que pegar carona de bonde, tinha que entrar no cinema sem pagar, né? Tinha que roubar a maçã da confeitaria Tijuca, eu tinha que ser homem. Né? Era a concepção prevalecente em Vila Isabel, né? Finais dos anos 40, início dos anos 50. Então, se que lia qualquer coisa, é uma coisa meio esquisita. Né? Então, em casa eu era o leitor ávido, passava o tempo lendo. Né? A partir daí, lia o tempo todo. Na rua, eu era o bagunceiro. Né? No colégio, idem, a partir do segundo ano,
E você lia tudo que caía na tua mão? Ou tinha alguma coisa assim? Não, era a coleção Saraiva. Eu não tinha dinheiro, né? Um pouquinho mais adiante, eu comecei a ir a livrarias, escolhi Arsène Lupin, né? Fui um leitor ávido de Arsène Lupin, né? Aventura, ladrão, etc. Mas durante anos, durante os primeiros anos, até chegar no científico, mais ou menos, eu li aquilo que me trazia mensalmente a edição Saraiva, né? Então foi assim que eu comecei a minha leitura. Aí, e quando cheguei ao Frederico Ribeiro e querendo ir trabalhar, eu já lia o tempo todo, né? Durante o dia, quando não estava fazendo exames. Mas nunca cheguei a trabalhar, porque eu fazia bons testes, mas chegava na hora de preencher as fichas, preencher tudo direitinho. Salário desejado. Eu botava um salário despropositado, entende? Aí, Salário desejado. os eventuais patrões me chamavam. Olha, tudo bem, você foi bem. No teste da datilografia, estenografia, conversa bem, está estudando. Mas esse salário já está começando. Eu não me recordo mais. Eu sei que depois de algum tempo eu me lembrava ainda dos números. Eu dizia, mas que absurdo. Eu botava um salário. Não, é isso, não negociava. Inacreditável. Quem diria que décadas mais tarde eu trabalharia de graça? Já podia. Ai. Então, nunca consegui Mas encontrar. continuava estudando à noite? Eu continuava estudando à noite, porque eu tinha que trabalhar. Fazendo Testes, propostas. propostas. Eu passei 2 anos sem encontrar um patrão disposto a financiar aquela ambição. Tudo para comprar livro. Era tudo para comprar livro. Eu nunca fui de me vestir. Não dava muita bola para isso, não. Mas quanto mais eu lia, mais eu lia. E aí os livros acabavam, eu tinha que ficar esperando até minha mãe me dar mais dinheiro. Então, meu assunto era me empregar para comprar livro. Foi o primeiro patrão. Aí eu queria comprar uma biblioteca, pelo visto. Queria começar com uma pequena biblioteca, pelo salário. Fora dali, eu negociava, eu não sabia dessa história de negociar, eu não tinha essa. Ei, sou nada. Meu Deus do céu. Fazia o científico e procurando trabalho. Procurando trabalho. Não, Quando é que conseguiu? não consegui. Não consegui. Você foi para a universidade sem? Sem nada. Com a cara e a coragem, digamos assim. Aí, quando eu estava no último ano Do científico. filosofia era dada, o curso de filosofia era dado no científico. Até então, eu tinha por objetivo fazer universidade, certo? Eu queria estudar, eu gostava de... mas eu queria estudar psicologia. Eu achava que era a minha inclinação, era o que eu gostaria de estudar. À época, psicologia era uma disciplina no curso de filosofia. Não existia um estudo de psicologia à parte, né? Então, quando eu verifiquei que haveria filosofia no científico, devo dizer também que eu não escolhi o científico, contrário ao clássico, não. É porque era, né? Nem pensei nisso, depois do ginasial científico. Você acha que tem uma coisa de gênero nisso? Os homens vão para o científico, as mulheres? É possível. Tinha um pouco isso? É possível. Eu não me recordo com muita clareza, mas é possível, porque eu nunca ouvi falar de clássico. Era científico, a gente faz. Eu termino o ginásio e faço científico, né? Estou falando que eu tive que fazer o clássico. Eu tinha obrigado a fazer o clássico, mas é. Então, no científico era filosofia. Então, quando eu vi que teria filosofia, ótimo. Eu vou, dentro de filosofia, estudar psicologia. Acontece que quem foi professor de filosofia no Frederico Ribeiro, à noite, na boate, era um cidadão que estava no 4º ano de filosofia. Se formava um professor e no 4º ano você já podia começar a dar aula, porque você estava apenas tendo didática, praticamente só didática, no último ano. E ele estava se formando na antiga
Universidade do Distrito Federal, do DF, que ficava no Lafayette, no Instituto Lafayette, à noite. À noite, o Instituto Lafayette virava a Universidade do Distrito Federal. E ele, na verdade, ele estava se formando em filosofia, mas ele gostava mesmo, era de literatura e teatro. Ele participava de um grupo amador de teatro. Por conta das aulas de filosofia, eu comecei a ficar encantado com filosofia, né? Mais do que por psicologia. Começou assim. Eu me aproximei dele por conta da filosofia. Eu era jovem e ficamos amigos. E é isso, não quando eu comecei a fazer parte do grupo de teatro amador dele, que era dirigido então, se eu não me engano, por um polonês radicado no Brasil. Tinha sido imigrante, a mulher dele era escultora, ele era professor de teatro na Universidade Kossowski, se eu não estou enganado, o nome é assim. O nome do seu amigo, do seu professor? Eu vou dizer já já. Né? Acabou de falecer há 2, 3 meses atrás. Né? Luiz Carlos Saroldi. Né? Então, e ao se formar, ele deixou a universidade, então não podia mais participar. Ele criou um grupo amador de teatro e eu participar. Participei durante todo o último ano, isso foi no segundo ano. Agora, os anos agora estão bons. Participei até o segundo ano na faculdade. Né? E fiz teatro amador, nesse grupo chamado Grupo 13. Representamos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de Niterói, televisão. É um negócio sério. Muito interessante. E ficamos. Já era faculdade de filosofia. Isso no último ano eu já estava participando. Por conta dessa aproximação, foi a primeira pessoa que eu conheci com a qual eu podia conversar sobre literatura. Porque durante todo esse tempo eu vivia aquela vida dupla. Todo o meu meio social, mesmo na faculdade, no colégio, na escola, ninguém estava interessado nisso. Né? E eu não conversava com ninguém. Lia, não conversava com ninguém. Então foi a primeira pessoa com a qual eu tinha conversa sobre literatura, romance, poesia, teatro. Ele me apresentou várias coisas, teatro sobretudo, me apresentou sobretudo teatro. Né? De abrir o mundo. Abriu o mundo. Então, me aproximei desse grupo, porque é um grupo que fazia teatro e lia, gostava, etc. Foi o meu primeiro círculo social, digamos, intelectual. Né? E qual é o repertório? O que vocês montaram? Olha, nós montamos Stallaforo, Inspetor, de Priestley, montamos a Primeira Legião, que era um negócio passado dentro de um seminário jesuíta. Eu me esqueço o nome do cidadão agora, porque o Saroldi sempre foi religioso a vida toda. Eu sempre achei essa peça do seminário muito ruim. Mas como tinha a história de um cidadão que se convertia, deixava de se converter, eu acho que era ele, se projetava muito naquilo. Mas antes disso eu passei pelo pai do Fernando aqui presente. Né? Porque eu não morava em Vila Isabel, eu estou mostrando, as épocas não tem importância, né? Um colega de colégio do Instituto Rabelo, chamado Instituto Rabelo, ele era curumim da Raio Tupi. Sabe o que é curumim da Raio Tupi? Curumim? Curumim é índio pequeno. A Rádio Tupi, ela tinha uma programação infantil muito grande. E com tudo, atores, tinha rádio novela, programa de auditório, canto, tudo isso dirigido por profissionais, atores e tudo mais, mas eram todas crianças, estavam sendo preparadas e ensinadas a fazer radioteatro, a escrever. Então, este colega de colégio, do Instituto Rabelo, me chamou para ir. Eu fui, curiosamente, lá fui eu. Né? Quem escrevia as novelas radioteatro para as novelas curumins chamava-se Moisés Veltman, que vinha a ser o pai de Fernando Veltman. Né? Às vezes ele dirigia também, mas porque ele dirigia Castro Menezes, se eu não me engano. Castro alguma coisa, depois trabalhou em televisão. Castro Menezes, se eu não me engano. Bom,
Mas durante algum tempo eu participei, dirigi programa de auditório na Rádio Tupi, imagina. Muito saído, muito abusado. Morrendo de medo, mas fazia. E política, você já se interessava? Pouquinho, no científico eu comecei a me interessar por política. E passei a me interessar fundamentalmente através da crise de agosto de 54, no suicídio de Getúlio. Né? Minha família era lacerdista e eu era lacerdista por herança. Nunca pensava sobre isso. Eu queria ler literatura. Mas com o desenlace da crise, aquilo me chocou profundamente. Né? Teve um impacto enorme. Né? E eu fiquei realmente com a... Alguma coisa que depois eu encontrei a expressão literária no romance A Leste do Éden. Né? Como é? A Leste do Éden. Depois eu lembro. John Steinbeck. Há uma passagem no A Leste do Éden que eu não me recordo, eu acho que no filme eles não transcrevem essa passagem. São dois irmãos, a história é complexa, mas há dois irmãos, um bonzinho e um mauzinho. Né? Quer dizer, um rebelde e o outro bonzinho, o tempo todo, até que as coisas mudam de figura no fim. Esse rebelde, em algum momento, ele está passeando com o pai. Eles passam por uma árvore, aquelas árvores enormes que existem, né? Que você entra dentro das raízes, a caverna até debaixo das raízes. Algo assim. Né? E eles passam por uma dessas e o filho diz assim, era aqui que eu me escondia quando eu fazia alguma coisa e você estava me procurando. Aí o pai responde assim, eu sempre soube. Aí o filho diz, por que você não vinha me buscar? Aí o pai responde, porque não se deve perseguir ninguém até tão longe. Foi isso que eu senti na morte de Getúlio. Não se pode perseguir ninguém até tão longe. Seja justo ou seja injusto, mesmo justamente. Então isso me provocou e eu passei a prestar. Imediatamente eu mudei de lado, sem informações maiores. O meu lado não é o outro, o meu lado é esse. Não provocou crise dentro da família, porque as opiniões da família eram puramente epidérmicas, ninguém brigaria por isso. Em geral, meus tios, avós, etc. E minha mãe, ela mudou junto comigo. O que eu achava, ela achava também. Então não tive muito problema nessa passagem. Passei a me interessar por política desde então. Aí passei a ler nos jornais, etc. Tal. Mas é uma relação de público atento. Não de entender, não de público atento, de saber o que está acontecendo. Foi assim. Nós estávamos onde? Nos Curumins. Você falou dos Curumins, mas você já estava entrando na faculdade. Eu já estava indo na faculdade, E foi no teatro até o segundo ano? Foi até o segundo ano, E foi fácil fazer isso até o segundo ano, com o Saroldi, porque no primeiro ano, as nossas aulas eram pela manhã, exceto a aula de psicologia, que era à tarde. Pela manhã, quer dizer, às 9 horas da manhã. Nós tínhamos 3 cadeiras no primeiro ano. Introdução... Eu passei em 5º lugar, havia vestibular, etc. E eu, tudo aquilo, eu cortei um pouco para dizer como é que eu cheguei, né? Não, depois eu volto a como eu cheguei. Introdução à filosofia, lógica e psicologia. Que era um curso seriado. Primeiro... As disciplinas já eram... fixa, exatamente. Era tudo quadradinho. Eram 3 disciplinas, introdução à filosofia. E tinha paper no meio do semestre, além da prova parcial, que chamava prova parcial. Você tinha que apresentar um paper no meio do semestre e fazer a prova parcial. Um outro paper no segundo semestre, a prova parcial. Acontece
que ainda nessa perspectiva, no primeiro ano da faculdade, de arranjar emprego, eu era vizinho, então, na Tijuca, a minha família era vizinha, do Manezinho Araújo, que era um cantor de emboladas, né? Que tinha se aposentado do rádio e tinha aberto um restaurante Cabeça Chata na saída do Túnel Novo, naquela praçazinha, onde tem edifício agora ali, tinha ali um Cabeça Chata, era um casarão antigo que ele adaptou para um restaurante. E eu comecei a frequentar o restaurante à noite, para me divertir, né? E conversando lá, porque ele via lá em casa, ele e a mulher dele, jogando buraco, e eu jogava buraco também, final de semana. Então ficamos amigos. Eu ia lá durante a semana, porque os cantores e artistas de rádio frequentavam, eu gostava de ver. De vez em quando eles davam a chamada canja, eu vi Silvio Caldas, Linda Batista cantando lá, eu ouvi. Fiz amizades com garçons, com 2 garçons, que moravam na Barata Ribeiro 200, o famoso 200. E acabaram me contratando para ensinar eles português e aritmética. Então, quando fechava o Cabeça Chata, eu ia para o Barata Ribeiro 200 para ensinar aritmética e português a 2 garçons de Cabeça Chata. Começou o trabalho de graça aí. Não, esse sim, esse era pago. Primeiro trabalho pago que eu tive na minha vida foi esse negócio aí. Professor de aritmética e português a 2 garçons de Cabeça Chata. Me atraía também essa profissão, isso agora é uma indiscrição que eu vou cometer, porque eles moravam junto com senhoritas que entravam e saíam de vez em quando, hein? Que também trabalhavam, né? E para dividir o aluguel, etc. Às vezes eu dormia lá, né? Então, me atraía muito esse emprego. O que acontece que raramente eu acordava horas para ir para a faculdade, chegava às 9 horas da manhã. A faculdade era ali onde é atualmente o consulado da Itália, na Antônio Carlos, que antes da guerra era embaixada da Itália. Durante a guerra foi tomada pelos estudantes, né? Quando foi declarada a guerra, e depois ficou, né? Então estava se criando a Universidade do Brasil, foi para lá. Era ali que ficava, chamava a Faculdade Nacional de Filosofia, né? Onde se formavam os professores, etc. Então, eu não chegava, né? Então, o primeiro semestre foi um desastre, porque eu só ia às aulas de psicologia, à tarde escrevia. E odiava, eu vi que não tinha nada a ver com psicologia. Já sabia que não era. Não era, porque era psicologia americana, aquela behaviorista, isso não tem nada a ver com essa história. O Instituto de Psicologia, depois virou o Instituto de Psicologia, sempre foi marcado pela influência da psicologia americana, behaviorista, tal, comportamental. E eu, no caso, era meio aristotélico, alma. Embora minha vida não fosse um pouco mais materialista do que essas preocupações intelectuais. Então eu passei um semestre sem ver a cara dos professores, e eles nunca viram a minha, né? Mas fiz um paper, escolhi um tema e fiz, mas continuava lendo, estudando, né? Já que eu não tinha ido à aula, eu acordava e ia estudar. Foi a primeira coisa que você escreveu? O quê? Esse paper foi a primeira coisa que você escreveu? Não, eu tinha escrito já contos, tinha ganho concurso na Tribuna da Imprensa, na revista do Globo de Porto Alegre. Mas era ficção. Ficção. Não, essa a primeira coisa que eu escrevi, intelectual, digamos assim, não ficcional, foi o primeiro paper para a cadeira de introdução à filosofia, porque lógica não tinha, tinha prova só. Não lembro qual era o assunto. Aí fiz a prova, mas a prova você não tinha prova, o professor dava o tema lá, você ficava lá escrevendo, não tinha fiscal, não tinha nada disso. Ninguém era louco de fazer nada. Era uma turma pequena também, poucos eram aprovados. Eu fui embora, fiz lá, entreguei, fui embora, e não conhecia os professores, nem ele me conhecia. Aliás, nem conhecia os colegas também, né? Aí, quando terminaram as férias de julho,
tinha acabado a minha carreira de professor de garçom, porque eles estavam achando muito caro. Desistiram. Então eu também não ia ficar gastando, tomando Coca-Cola, eu não bebia nessa época, nem comendo pizza, não deixei de frequentar o Cabeça Chata. Então, no segundo semestre, as matérias continuavam, eram as mesmas, né? Interromper as coisas. Apareci lá no primeiro dia de aula. Né? Aí a interrogação na turma, né, era quem é esse tal de Vanderlei. Porque na primeira aula, que eu não tinha comparecido, não sei por que motivo, o professor de Introdução à Filosofia havia perguntado quem é Vanderlei. Ninguém sabia, né? Porque ele tinha tirado 10, tanto no trabalho de estágio quanto na prova. Né? E ninguém sabia quem era. Então eu fui lá, quem é? Sou eu. Aí, bom, fiz amizade com logo 2 se aproximaram mais rapidamente e ficamos amigos depois por toda a faculdade, muito tempo na vida também. Alberto Coelho de Souza e Carlos Estevam Martins. Ficamos amigos inseparáveis. O Carlos Estevam e o Alberto depois se indispuseram, mas eu fiquei amigo dos dois a vida inteira. Até que a vida separou, depois de 64, sobretudo. Né? Cada um foi para um canto. Mas aí foi assim a minha entrada, aí eu passei a frequentar regularmente, né, a faculdade, comecei a me envolver, fiz círculo de amizade. Foi quando a minha educação foi feita na universidade. Né? A educação de vida foi feita na rua, em Vila Isabel. Né? Tudo aquilo que são valores, né, digamos, liberais ou tradicionais, amizade, lealdade, honestidade, etc., eu aprendi na rua. Né? Que é ser leal. Em situações de rua, de bairro. Quer dizer, onde tem briga de bairro contra bairro, onde tem, né, pobres e remediados, onde tem problema da honestidade, do respeito à propriedade do outro, aquilo que é do outro, propriedade, quer dizer, bola. Né? Ou quer dizer, camisa que fica marcando baliza no chão. Né? Então, todos esses valores fundamentais eu aprendi na rua. Nunca mais aprendi nada em lugar nenhum. Né? A mesma coisa, pode reforçar, reforço, dimensões novas, mas essencialmente aprendi aí. E intelectualmente, quer dizer, preocupações no mundo, eu aprendi na faculdade. Depois foi acréscimo. E era um ambiente interessante? Interessantíssimo, porque você tinha ali todas as disciplinas, as pessoas que iam se formar, seja em pesquisa, seja em dar aula, ser professor, física, matemática, química, história natural, geografia, história, jornalismo, tudo. Desenho, didática, pedagogia, quero dizer, filosofia, todos os futuros professores dessas disciplinas estudavam ali. E, portanto, os professores top de todas essas áreas davam aula ali. Astronomia, tudo isso era ali que se estudava. Então você convivia, eu fui presidente de diretório, quem me antecedeu foi um matemático, depois virou um matemático famoso, Constantino, né? Ele foi presidente de diretório antes de mim, né? Historiadores, geógrafos, saía tudo ali. Então você convivia no restaurante, que havia um restaurante da faculdade, ali embaixo, né? Onde hoje é uma agência de viagem, se eu não me engano, ou foi durante muito tempo, era um restaurante da faculdade. E nas atividades, no diretório, nas coisas que aconteciam. Você convivia com o mundo da cultura. Né? Mais completo que aquilo não tinha. E você se sentiu atraído pelo diretório? Por essa... Não. Como é que você chegou? Cheguei assim. Havia um conselho de representantes de disciplinas, de departamentos. Chamava o conselho departamental, que havia o conselho departamental dos professores, do qual participava o diretório acadêmico, um membro lá. Mas havia o conselho departamental dos departamentos, que era composto por estudantes dos vários departamentos, para cobrarem ou vigiarem o diretório acadêmico. Né? E
não me recordo porque me elegeram representante, eu estava no segundo ano, representante do Departamento de Filosofia no Conselho Departamental. Eu fui e eu não, embora soubesse que existia socialismo, liberalismo, essas coisas, obviamente que eu sabia, comunismo, etc., eu não tinha filiação nenhuma, nem a favor nem contra, né? Também não tinha preconceito, né? E na primeira, eu me lembro muito bem, na primeira reunião que houve um debate, uma discussão lá entre dois grupos, que obviamente depois eu descobri, eram os grupos reacionários, digamos, e os progressistas, né, dentro da faculdade. E que não chegava a conclusão nenhuma, né? Aí eu fiz uma intervenção extremamente desconfortável com o andar das coisas. O que impressionou é que eu virei o independente, o famoso independente. Era um independente que tinha opiniões interessantes sobre as coisas. Não era um idiota, né? Mas era independente, coisa rara. Ser independente não ser idiota, mas tinha. A época todo mundo achava raro, né? Mas era verdade, né? Eu não era tão idiota quanto eles pensavam, mas era independente. Aí, quando chegou a época de renovação do diretório acadêmico, eu estava no fim do meu mandato, era um ano de mandato, né? Um grupo me procurou, só não queria ser candidato, né, ao diretório acadêmico. Aí, já Carlos Estevão e Alberto Coelho de Souza e outros que já eram o meu grupo de referência dentro do departamento e dentro da faculdade, vamos lá, vamos. E aí fui eleito, com uma diferença muito pequena, 53 votos, né? A coisa foi difícil. Se tivesse segundo turno, eu teria ido se tivesse segundo turno, teria ido para o segundo turno naquele negócio. Aí fui para o diretório acadêmico, né? E a gente tem um intervalo grande da graduação para o doutorado. Você tem 10 anos aí. Como é que é? Você terminou o curso de filosofia e o que se punha para alguém que tinha terminado o curso de o que se punha era o seguinte: você ia dar aula, né? Ou ia ser, dar aula nos colégios. Não, no edifício 200, né? E, não. No fundo, nunca saí do edifício 200. Ou melhor dizendo, tudo o resto são variantes do edifício 200. Ai, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Mas aconteceu o seguinte: ou você ia dar aula na própria faculdade. Durante o meu curso, eu fiz um curso razoável, né? Não obstante prejudicado durante um ano pela minha militância no diretório acadêmico, não o ano anterior, que eu fui apenas representante do Conselho Departamental. Mas no ano do diretório acadêmico me tomou muito tempo e os estudos ficaram prejudicados. Mas o meu grupo de referência, Carlos Estevão, Alberto, a gente estudava pra caramba, né? Estudávamos muito, né? Passávamos noites estudando. Eu me lembro, o Carlos Estevão morava com a família dele no Rio Comprido. Nós ficávamos a noite inteira estudando, com a amanhecendo dele, a gente saía para fumar um cigarro, passear ali. Não tinha ainda o elevado, a gente saía passeando, tem aquele rio ali na Paulo de Fronten, né? A gente saía passeando ali, discutindo filosofia, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, empolgadíssimo. Estudávamos muito, mas no ano do diretório acadêmico me prejudicou um pouco. A Leide também, porque o Carlos Estevão foi ser diretor. O diretório acadêmico mantinha um curso preparatório para quem fosse fazer vestibular. Todas as disciplinas. Então, os estudantes de quarta série que não iam trabalhar davam aula nesse curso, no cursinho, que era promovido pelo diretório acadêmico. E o coordenador disso tudo era muita gente, e aí pagava, o diretório pagava, porque tinha dinheiro que vinha da reitoria. Era o Carlos Estevão. E o Alberto foi ser secretário de Cultura, que também tomou muito tempo, porque foi um ano, resolvemos fazer uma semana de aniversário da faculdade. Foi uma festa, foi uma coisa fantástica, conseguimos recursos. O João Vilaré, que vocês nunca devem ter ouvido falar, era um intérprete, ele recitava, era um português. Ele vinha de vez em quando ao Brasil, dava restas no municipal, recitando poesias de autores portugueses e brasileiros, era um espetacular.
Nós contratamos a Vilaré para uma noitada lá na faculdade. Teve shows, né, de músicos, teve um grande baile na Maison de France, nós contratamos também para comemorar o aniversário da faculdade. E muitas atividades ao longo de um ano. Então, também comprometeu o estudo do Alberto. Ganhamos depois, na sucessão, por uma diferença de 200 e tantos votos. A coisa foi muito boa. Eu fiquei muito feliz. Então, esse ano foi um ano prejudicial. Mas eu estudava muito, todos nós estudamos muito. E, desde o primeiro ano, aquele quem é o Vanderlei, Eduardo Prado de Mendonça, que era o catedrático sem concurso, ele não tinha feito, naquele tempo tinha catedrático com concurso, sem concurso, não tinha feito concurso, me convidou para ser assistente dele quando me formasse, já desde o primeiro ano. Né? Então eu tinha a minha expectativa pessoal, era de ser professor na faculdade. Depois eu fui convidado pelo Newton Campos, que era o diretor do Instituto de Psicologia, porque embora detestasse, eu era um bom estudante de psicologia também. Me convidou para trabalhar no Instituto de Psicologia. Eu jamais iria. E o Álvaro Vieira Pinto, que era professor de História da Filosofia, catedrático, com concurso de História da Filosofia, me convidou para ser assistente dele, na faculdade. Então, eu aceitei o do Vieira Pinto. Né? E quando a minha perspectiva era de ser professor, né? Da universidade, da faculdade, né? De filosofia, era isso que eu queria. Né? E particularmente filosofia grega. Tinha um probleminha aí que depois ele vai desabrochar de uma outra forma. Eu não sabia grego. Mas teu interesse era filosofia grega pré-socrática? Eu adorava. Né? E socráticos também, menores, Platão, Aristóteles, gostava, mas os pré-socráticos, foi por onde eu comecei, né? Mas acontece o seguinte, que durante o diretório acadêmico foi eleito, meados do meu mandato, diretor da faculdade, alguém que ficou famoso pós-64, chamado Emildo Luiz Viana. Né? Ele foi eleito por uma coalizão progressista da faculdade. Mas, rapidamente, se converteu num extraordinário conservador e reacionário. Isso antes antes do golpe, Isso, ainda em 57. Pois ainda em momento não esperado. Era mesmo uma... O que significava, entre outras coisas, ser conservador, reacionário naquele tempo? Significava não promover concursos das cátedras que estavam ocupadas por catedráticos interinos. Interinos há 10, 15, 20 anos. Entende? Isso é uma demanda dos professores que haviam feito concurso. Né? Isso é uma demanda do corpo estudantil, que houvesse concurso para ver concorrência, competição pelas cátedras. E podia, de alguma maneira, atuar? Podia. Bastava pressionar o Ministério da Educação, tomar posição em favor disso. Ele fazia parte desse grupo, porque ele fez concurso. Ele é professor de História Medieval. Ele fez concurso. Ele fazia parte desse grupo que queria a inovação. Mas não, isso aí depois ele para obter maioria dentro do Conselho, sei lá onde, mas ele passou para o outro lado. Olha, isso foi uma traição total. Né? E com isso, significava que a participação do diretório acadêmico, quando ele tinha direito de participar, nos conselhos departamentais e no conselho universitário, ficou muito complicada. E tive desde logo um choque, porque na primeira reunião do conselho departamental compareceu Hilgard Aurelia Steinberg, que era o catedrático anterior de Geografia, que vinha encontrar anos e anos depois em Stanford. Ele foi fazer uma conferência, ele era professor em Berkeley. Depois ficou famoso e tudo mais, morreu recentemente. Acontece que ele era catedrático interino e só podia fazer parte do conselho departamental, à época, quem fosse catedrático por concurso. Ele compareceu ao conselho departamental e disse que ele não podia ficar. Eu, como membro do diretório acadêmico, disse que ele não podia ficar. Foi uma brigalhada, foi uma barbaridade. Né? A partir daí,
o conflito entre o diretório acadêmico e a direção da universidade foi total. Bem, por conta disso, a inimizade do Eremildo em relação ao grupo do diretório, em particular a mim, coisas de realmente adolescente jovem. Uma vez eu passei por ele pela escada, eu vivia subindo e descendo a escada, né? Não esperava elevador, mas ele também. Ele era ativo. Passei por ele, ele disse, pô, nós somos iguais, nós estamos sempre correndo, só há uma diferença, eu estudo. Eu nunca esqueci disso, porque ele parou nas caras, os olhos, o olhar que ele me deu, eu disse, estou ferrado. Né? Então, entre outras, né? Entre outras, foi barra pesada. Acontece que no último ano, no segundo semestre, havia, nesse cursinho que eu falei de vestibular, um dos nossos professores, que era colega desse grupo, teve um caso com uma menina, uma aluna que ia ser vestibulanda. Né? E uma outra que já... que estava fazendo... Não, ela estava fazendo cursinho para fazer o curso. Ela era normalista, estava no último ano da escola normal e ia fazer o concurso. Teve um caso lá com esse professor. Uma colega nossa do primeiro ano, nós achávamos muito do primeiro ano, cujo nome eu vou dizer, porque ninguém vai saber quem é, Wanda, cujo apelido era Wanda Sputnik, porque ela era muito generosa, né? E circulava com muita facilidade, era linda, né? Mantinha um diário. Ela ficou muito amiga desta outra pessoa, uma vestibulanda, e partilhava dos segredos dessas outras. Então, ela não só botava neste diário as coisas da sua vida pessoal, como passou a botar também confidências da amiga. E um dia emprestou o diário dela a esta amiga, cujo diário veio cair nas mãos da mãe da amiga que estava desconfiando desse vestibular na faculdade. Ela levou esse diário e entregou ao diretor da faculdade, Eremildo Lugiano. E fez um escândalo na porta da faculdade, levou o segundo marido dela, não o pai da moça, que ela estava separada, para esperar esse colega sair, porque queriam tomar satisfações. Ele ficou escondido dentro da faculdade. Um escândalo ótimo, né? De aparecer nas páginas policiais. Né? Falta na minha biografia, eu quero deixar isso registrado, falta na minha biografia aparecer nas páginas policiais de jornal por conta de alguma affaire passional. Isso falta. Eu gostaria disso. Tive essa oportunidade, mas tive medo, porque eu era presidente do diretório e dei cobertura, mas com muito a medo. Acontece que o Eremildo Lugiano pegou isso e instaurou um inquérito administrativo. Né? Um inquérito administrativo. Que virou depois, rolou anos, isso virou o famoso inquérito sobre o Clube da Cueca. Que eu não sei se vocês tiveram. Você talvez tenha tido notícia, eu não sei. O codinome desse negócio, assim como tinha o Mar de Lama, embora não tenha existido nenhum Mar de Lama, houve um inquérito na Faculdade Nacional de Filosofia chamado inquérito sobre o Clube da Cueca, embora nunca tenha existido o Clube da Cueca. Tinha umas festinhas de quando não tinha Clube da Cueca, isso existiu, né? Mas ele veio aparecer no inquérito de Zebe, posteriormente. Né? E isto, o Vieira Pinto havia me indicado para ser assistente dele, junto com Alberto Coelho de Souza. Na faculdade? Na faculdade. Ele tinha direito de fazer isso. Né? Mas passando por cima de tudo, e por isso, era isso que eu ia fazer. Eu ia ser assistente do Vieira Pinto. Passando por cima de tudo, o Eremildo, com base nesse inquérito administrativo, para o qual fui convocado e nunca atendi, né? Eu e vários outros, ele impediu a nossa entrada. Então, eu estava... Que aí você não pôde ser assistente do Vieira Pinto. Pois por causa do inquérito. Então, ele bloqueou, né? E eu fiquei inteiramente... Isso foi um baque muito grande, foi um choque muito grande. Fiquei
muito tocado, muito ferido, né? E um pouco desnorteado, né? Desnorteado. O que eu vou fazer? Né? E o Vieira Pinto tinha que obedecer, quer dizer, o diretor tinha essa prerrogativa. O Erenildo levou essa decisão para o Conselho Universitário, que ilegalmente também legitimou. Então, o Vieira teria que fazer um processo junto ao Ministério da Educação, etc. Também ele não estava aí também. Ele não gostava de nós até esse ponto. Né? Quer dizer, ele não estava interessado mais na faculdade, né? Ele estava interessado no ISEB. Né? Então, ele tinha uma opinião péssima da faculdade, da universidade em geral. Então, fiquei inteiramente sem... ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Até que, no início de 60, né, sem um ano, nos encontrávamos sempre, os três mosqueteiros, eu, Carlos e o Alberto. A mãe do Alberto, tinha uma sala no centro da cidade, que ela normalmente alugava, mas deixou sem alugar, e deixou para nós. Nós nos encontrávamos, continuamos estudando. A gente se encontrava lá para estudar, né? Ficávamos estudando e tal, e curtindo força. Aí o Vieira Pinto me convidou para... O Alberto fez concurso no Pedro II, foi ser professor no Pedro II. O Carlos Estevão foi ser professor no colégio particular, da aula de filosofia. E eu não fui para lugar nenhum. Né? Fiquei um ano sem tomar nenhuma decisão, até que no início de 60, o Vieira Pinto me convidou para ser assistente dele no ISEB. Aí, você já conhecia o ISEB? Você já tinha possibilidade? Ah, sim, eu conheci o ISEB porque durante o período da minha gestão no diretório acadêmico, o ISEB fez a primeira série de conferências dentro de uma universidade, foi lá na Faculdade de Filosofia. E tínhamos ido lá, eu e o Alberto, encontrar com o professor Vieira Pinto, conhecemos o Roland Corrigier, de Jaguaribe, conversando. E aí convidamos, eles foram fazer uma série, a primeira série foi feita lá. Então já conhecíamos, né? Mas não frequentava. Eu não frequentava o ISEB. Né? Não tinha o que fazer lá, a rigor. Né? Ele me convidou para ser assistente dele. Eu aceitei, claro. E o que aconteceu foi o seguinte, veja só, eu trabalhava, finalmente comecei a trabalhar com carteira assinada, uma coisa de acordo com de acordo com a legislação varguista, finalmente, no meio de 59, o tio de um grande amigo meu, que tinha sido do curso de vestibular da faculdade, me levou para conhecer o tio dele, entende? Porque ele me admirava muito e queria que o tio dele me conhecesse. Eu fui lá conhecer o tio dele, conversamos muito, ficamos amigos, era bem mais velho que eu. E pela terceira ou quarta visita lá, ficamos ouvindo música, conversando sobre literatura, etc. e tal, Jorge Rodrigues Coutinho, ele me convidou para trabalhar no SESC. Esqueci dessa história. Então, eu fui trabalhar no SESC e fui ser chefe de seção, chefe do setor de treinamento de pessoal. Eu não me lembro mais, era do setor de formação e treinamento de pessoal. Era o setor, era o departamento. E eu tinha uma seção lá que era de estudos e reflexões, etc. Tal. Trabalhar é o modo de dizer, né? Eu ficava fazendo reflexões sobre o SESC, a sua política, né, de assistência social. Foi a primeira vez que eu vi assistência social na minha vida, né? Foi lá no SESC. Aí me pediram uma reflexão sobre qual deveria ser a orientação do SESC. Refleti, escrevi a primeira coisa que eu fui publicada foi Política Educacional do SESC. Eu fazia uma reflexão sobre o SESC dentro da situação brasileira, já metido, né? E eu dizia que tinha que ser uma educação continuada, fazia uma reflexão sobre o que era educação, já falando com os gregos, já botei toda aquela coisa lá.
E isso virou filosofia de ação social do SESC, imagina isso. Porque era o Departamento Nacional, não era? 12 anos, Era o Departamento Nacional, virou. Né? E depois disso, eu ganhei um status enorme, né? Porque eu tinha formulado a política transnacional. Não fiz mais nada. O que eu fazia, o SESC tinha uma biblioteca excepcional. E eu comecei a descobrir os autores brasileiros ali. Eu descia na biblioteca, ficava olhando lá as estantes, aí pegava Roberto Simonsen, História Econômica do Brasil, As Crises no Brasil. Né? Alberto Torres. Né? Eu comecei a ler. É uma tradição que continua, porque eles recentemente fizeram os 2 volumes de pensamento social brasileiro. Cada capítulo de um autor, intérprete do Brasil. Então, eu deixava meu paletó lá, eu nunca levei. Depois de publicar a política educacional do SESC, eu nunca mais levei o paletó para casa e trouxe. Eu deixava o paletó na cadeira, porque eu chegava lá de lá, assim como eu estou aqui, passava o dia assim, lendo, né, refletindo. Não fazia mais. De vez em quando tinha um processozinho para despachar, mas eu trabalhava no SESC, era assim que eu ganhava dinheiro. Não, eu comecei a ganhar dinheiro, gente. Era lá. Mas então, quando Vieira Pinto te chama para ir você teria que escolher. Não, eu escolhi ficar meio tempo. Fiquei meio tempo no SESC, à parte da manhã, né? E de tarde passava o tempo no ISEB, né? Que não pagava. Né? Foi logo no início de 60, ali aquele período do Jânio Quadros, final do Juscelino e Jânio Quadros, só não recebia, não tinha dinheiro. Só depois com o Jango é que vendia dinheiro. Mas de vez em quando saía um dinheirinho lá, mas não era regular mesmo, era o SESC, mantinha no SESC. Né? O que era o ambiente do ISEB nesse momento? No início de 60, né? No início de 60, o ambiente do ISEB era bastante turbulento, porque em 58 houve uma primeira grande crise, né? Com a publicação do Nacionalismo na Atualidade Brasileira, pelo Hélio Jaguari. Isso provocou uma crise enorme. Guerreiro Ramos saiu, vários saíram. Depois, em 60, o Roland Corbusier saiu para ser candidato, foi eleito deputado. Deputado de 60, mudou a capital e, portanto, era deputado do Estado da Guanabara, deputado estadual, que era. O Hélio Jaguaribe se afastou também, porque o Vieira Pinto foi eleito, ele já havia uma dissensão interna entre o pessoal que estava se radicalizando um pouco, como Inácio Rangel, Domar Campos, da área de economia, Nelson Werneck Sodré, que tinha ido para lá para substituir o Cândido Mendes no departamento de História, que o Cândido Mendes foi ser assessor do Jânio Quadros. Né? E essa ala, né? E a ala do Hélio Jaguaribe, e outros que não me lembro agora. Daqui a pouco eu lembro. Estava Oswaldo Guzmão, que estava em Sociologia, eles foram se afastando. Né? Havia uma discrepância, uma divisão. Então o ambiente é um ambiente conflitivo. Não era como antes, em que havia, pressuponho eu, havia uma integração muito grande entre todos eles, porque o inimigo era externo, era a academia estabelecida. Né? Depois de eles próprios estabelecidos, depois de 5 anos de atividade, desde 54, né? As brigas internas começaram a... O que movimentou mesmo a criação do ISEB foi uma contraproposta de reflexão que não passasse pelas universidades. Porque começou já começou com o Instituto Brasileiro de Estudos, Sociologia e Política, né? Que tinha cadernos do nosso tempo, etc. Era um grupo que se reunia para pensar o Brasil e eles não tinham ligações universitárias. Né? Hein? O ISEB foi criado no governo Juscelino. Não, o ISEB foi criado no governo Café Filho. Ah, no governo Café. Foi o Cândido Mota que criou. No finzinho do governo Café Filho, né? Foi criado. E foi aí que eles entraram, mas quem tinha ligação com o sistema escolar não era universitário, no IBESP, que era o Guerreiro Ramos, que era da Fundação Getúlio Vargas, e o Roland Corbusier em São Paulo, que era de colégio secundário. Né?
Então, o Hélio Jaguaribe não tinha nenhuma filiação, e por aí vai. Jorge Fernandes, não é Jorge Fernandes, não sei quem é Fernandes, vou me lembrar, que era diplomata também, não tinham. Então, eles eram um grupo que, como não, não era contra, entende? Tinha a briga do Guerreiro Ramos com o Florestan, isso era particular, mas não era porque eram contra, né? Era porque eles estavam fora e estavam pensando, eles pensariam assim caso estivessem dentro da universidade. Ocorre que não estavam, né? Mas o fato de não estar também ajudou a terem que criar alguma coisa onde eles pudessem institucionalizar o que eles vinham fazendo. Mas não foi um desenho contra a universidade, tornou-se, porque era, né? Era, né? Então o ambiente era assim, né? O ambiente era meio, não era um bom ambiente, né? Era um ambiente em que conversar com o Nelson Rangel era sempre prazeroso, ele era um brilhantíssimo, né? Então era muito agradável. Mas cada um fazia o seu trabalho, tinha coisas comuns, e fóruns, Olha, onde é que esse conflito acontecia mais? olha, aconteceu muito pouco em termos institucionalizados, porque o Vieira Pinto, que foi ocupar a posição de diretor do ISEB, no lugar do Roland Corbusier, só reuniu uma ou duas vezes o conselho, entende? Do qual eu passei a participar, porque ele nomeou o chefe do departamento de filosofia do ISEB. Imaginam que era totalmente ensandecido, não tinha nenhuma condição de cultural, intelectual, de amadurecimento para chefiar o departamento de filosofia do ISEB, mas onde já estava nesse pé, né? E eu, como tal, participei do Conselho Departamental, onde as discrepâncias eram enormes. Aí ele não convocava mais para reunião, ninguém mais estava dando bola. Enfim, foi uma... Internamente, o ISEB já tinha acabado bem antes, né, do que acabou. Mas... Quanto tempo, Vanderlei, você ficou ali? Não, eu fiquei de 60 a 64. Você ficou até... Até ser aposentado. Compulsoriamente. Eu fui para lá e o que aconteceu foi que o Vieira Pinto me pediu que pesquisasse filosofia no Brasil. Eu estando lá, eu conversei com o Vieira Pinto e convidamos o Carlos Estevam. E o Carlos Estevam foi para lá, mas ele foi para o departamento de sociologia. A convite do diretor foi para o departamento de sociologia. O Guzmão nem me apitou nesse caso. Mas ele prestava assistência ao próprio Vieira Pinto. Ele nos pediu que fôssemos pesquisar sobre filosofia no Brasil. Bom, nós lemos o que existia de literatura produzida sobre o assunto, né? Cruz Costa, fundamentalmente, e alguns outros poucos, e começamos a ir para a Biblioteca Nacional. Pegávamos os livros dos filósofos, começamos a ler. Depois de os filósofos que estavam disponíveis, começamos a frequentar os manuscritos, não é manuscrito não, mas os livros que não estavam disponíveis, mas que a gente tinha licença para entrar, botar guarda-pó, pegar ali, não estavam disponíveis para o público, né? E pesquisar. E aí, aquele montão de livro velho, né? Xereta, desde o segundo ano, agora não só xereta por causa dos desenhos da capa, mas para ver o que tinha dentro, né? Eu começava a pegar aqueles livros velhos, né? E aí comecei a encontrar coisas como o seguinte: o Luiz Pereira Barreto, que era um filósofo positivista paulista do início do século XX, tinha lá livros de filosofia positivista e tinha o Brasil na entrada do século XX, no limiar do século XX, algo assim. Eu peguei isso para ler e fiquei encantadíssimo, porque ele era um chato como filósofo, né? E era muito arguto, descrevendo a situação social e política do país no limiar do século XX. Né? Eu já estava no meados do século XX, passando um pouco do meados do século XX. Eu comecei a ficar cada vez procurando, né? Nos filósofos, que eu li e cada vez mais achava muito chato aquilo, as obras não filosóficas dos filósofos. E aí retomei o que vinha fazendo, engatei com o que vinha fazendo no SESC. Eu fui demitido do SESC em 63. Eu continuei trabalhando no SESC, né, até 1963,
quando eu passei 10 meses fazendo um curso da CEPAL sobre desenvolvimento econômico, que fiquei liberado do SESC para fazer isso. Durante 63, o ISEB não teve praticamente atividade nenhuma, não tinha um centavo para fazer. Eu ia lá, de vez em quando, mas fiz o curso da CEPAL. Quando eu voltei, em outubro de 63, para o SESC, eles me demitiram. Né? Porque eu tinha assinado carta de apoio a Cuba, mas aí eu já estava militando, né? Eu já tinha escrito que ainda era o golpe no Brasil, né? Em 61. Impressionante isso, porque até aí você não se identificaria, digamos, como cientista social, você ainda está mais identificado com a filosofia mesmo? Não. Você já está nessa procura do que o filósofo está escrevendo, que não é já filosofia, você acha que isso já tem uma veia de ciência? Não, eu estava envolvido com a problemática política e social. Isso eu vinha desde a minha participação do ISEB. Já estava alterado. Né? Mesmo no final de 58, 59, eu já estava. Né? A campanha de 60, né? Mas isso se deu no ISEB, né? Quando você chegou lá, você já estava, digamos assim, engajado? Em 60, eu já estava engajado. Eu já estava procurando militância fora dos partidos institucionalizados, clandestinos ou não. Né? Eu já tinha passado muito rapidamente pelo Partido Comunista, não tinha ficado. Né? Conheci alguns estudantes, outros, lideranças estudantis, que também não estavam satisfeitos. Fizemos grupos, comecei a tentar criar algum movimento novo, comecei a militar em favela, que significa ir 3 vezes por semana à noite a Acari para dar aula, alfabetizar, né? E final de semana no Morro da Coroa, eu já morava em Santa Teresa, foi a mesma coisa. Né? Você podia estar engajado e fazendo, e participando como militante em causa social e continuar filósofo. Não, mas eu continuava filósofo. Eu continuava filósofo na minha cabeça e no que eu estudava. No que eu escrevia, que eu não lia nada para escrever. Eu escrevi aqui na obra. Foi de discussão com as teses correntes sobre a política brasileira, e eu olhava, eu discordo desse negócio. Entende? Então, porque já na faculdade, eu e o Carlos Estevam, de vez em quando, escrevíamos um jornal Metropolitano, que era um jornal dos estudantes, que circulava com diário de notícias. Então, nós escrevíamos com o Carlos Guilherme. Nunca escrevemos juntos, às vezes eu escrevia, às vezes ele, mas eu estudava sempre com o Carlos Guilherme. E comentando assuntos de política, já estávamos envolvidos. Né? Desde a militância no diretório acadêmico, obrigou a isso, a tomar posições, quem a gente chamava para fazer conferência, o outro lado, enfim. O Alceu Amoroso Lima fez uma conferência lá, um debate, não sou nacionalista, eu mandei botar no quadro, do lado de fora da universidade, Alceu de Amoroso Lima, eu não sou nacionalista. Já estava envolvido nisso, né? Montamos uma faixa, esta faculdade é nacionalista. Né? Você hoje como é que você se definiria aquele militante naquela época? Você era nacionalista, desenvolvimentista? Desenvolvimentista era uma palavra que, inclusive, não existia muito naquela época. Era nacionalista, né? Eu era nacionalista, certamente. Não tinha aí um apoio, não era socialista, não era comunista, mas também não era liberal, não era... Eu não me sentia bem em nenhum dos dois lados. A experiência no Partido Comunista foi desastrosa, porque eu levei algum tempo até tomar a convicção e me declarar como me declarou. Hoje eu sou intelectual pequeno burguês. Então, intelectual pequeno burguês não fica em tipo Partido Comunista, que é insuportável. Né? Isso é uma acusação, né? Intelectual pequeno burguês, ninguém queria ser. Eu sou intelectual pequeno burguês. Bom, isto posto. Né? Então, eu me envolvi com movimentos das Ligas Camponesas, criamos o movimento revolucionário Tiradentes, né? Isso aqui antes de 64. Né? E nos envolvemos com o movimento das Ligas Camponesas, o movimento urbano, vimos que era um blefe por dentro. Né? Vimos, quer dizer, eu, Brandão, depois foi deputado, o Araújo, né? Que marido da Dilma, né? Carlos Araújo, o segundo marido da Dilma, ele, o Tarzan de Castro, eram os caras que fizeram o possível para desmanchar as besteireiras que
o movimento que o Julião fez na área urbana e algumas coisas na área rurais, botando opção de gente tal, secundário, com armas, ao lado de fazenda latifundiária. Eles sabiam daquilo tudo, só estavam esperando para liquidar aquela garotada. Isso a gente isso tinha feito antes de 64. Né? Mas em 63 eu já tinha visto que isso não ia levar a nada, já tinha escrito Quem Dará o Golpe no Brasil, tinha escrito Reforma contra a Reforma, e isso não vai dar nada. Tinha contribuído, junto com o Araújo e o Carlos de Castro, para tentar arrumar o movimento das ligas aqui a polícia sabia de tudo. A polícia sabia de tudo. E ninguém estava preparado para nada, era um blefe aquilo, como ficou claro. Como ficou claro. Estão provocando, né? Vocês vão, a hora que eles pagarem para ver, como é que vai ser. E vão pagar. Então, em 63, quando eu fui estudar, fazer esse curso de desenvolvimento econômico, eu já tinha parado com esse negócio todo. Mas continuava assinando manifesto, etc. Eu assinava. Então, quando eu voltei para o SESC, fui demitido. Né? E aí fiquei só no... E disseram por quê? Demissão por... Não, só a boca pequena. Não, por ter necessidade de serviço. Né? Necessidade de serviço. Mas aí, Walter, você estava falando então que você começou a estudar o pensamento político-social brasileiro. Exatamente. Isso me encantava cada vez mais. Ao mesmo tempo, embora eu nunca tenha deixado de ler certas áreas de filosofia, epistemologia, sobretudo, eu verifiquei que o Vieira Pinto, que foi meu mestre, meu paradigma de intelectual, ele sabia grego, sabia latim, sabia russo, alemão, inglês, francês, italiano, nem brincar, né? O que eu gostava de filosofia grega, eu não posso ser um professor de filosofia grega, como era o Zé Américo, que ficou meu amigo, mas sem saber grego, entende? Porque, inclusive, as discussões dependiam muito de você interpretar filologicamente o que você estava lendo os fragmentos. Então, você fica ao sabor das interpretações de quem sabe grego. Eu não engolia o fato de ser um professor de filosofia grega sem saber grego. Não existe isso. Né? E também, portanto, isso me incomodava. Né? Ao mesmo tempo, também não achava que o resto de filosofia não me interessava. Metafísica não me interessava. Essas coisas não me interessam. Filosofia da natureza, que é uma coisa muito tomista. Não estou interessado nisso. Isso não acredito na filosofia da natureza. Porque eu gosto da epistemologia, isso eu gosto. Isso eu posso... Quando eu não aceitei o convite do Eduardo Prado de Mendonça, eu abandonei a possibilidade de vir a ser professor de filosofia em epistemologia, porque era onde era dada essa cadeira. Na cadeira de História da Filosofia, eu não poderia dar epistemologia, que era o que me interessava. Também não gosto de, embora talvez seja surpresa, eu não gosto de História das Ideias, né? Como disciplina. Eu gosto das ideias. Né? Muita coisa que eu li que eu nunca mencionei, porque não tinha a menor graça. O fato de ser antes de um e depois de outro, não quer dizer nada para mim. Né? Então, não gosto. Então, história da filosofia nunca foi realmente, como história, uma coisa que me interessasse. Interessava os pré-socráticos. Né? Eu não podia. Então, ao lado de não querer saber daquilo que era a filosofia no Brasil, institucionalizada, eu não queria saber daquilo. E o instrumental requerido para ser um professor honesto de filosofia grega, eu fui me abandonando cada vez mais a perspectiva, ao mesmo tempo que me envolvia e gostando cada vez mais de pensar. Eu cada vez mais pensava epistemologicamente sobre problemas econômicos e políticos, sociais. Né? Então fui juntando pedaços da filosofia que me interessava, buscando ter uma abordagem não dogmática, não escolar no sentido de escolas ou doutrinas. Quando eu leio um sociólogo, eu leio como filósofo. Ou quando eu leio um cientista político, eu leio como epistemólogo, eu leio como filósofo, eu não leio como cientista político. Eu vejo onde eles estão vulneráveis do ponto de vista do que eles propõem como proposição, do que eles apresentam como evidência, como aquilo é frágil, logicamente. Eu leio como filósofo. Essa foi uma das vantagens, digamos assim, quando eu fui fazer doutorado no exterior, porque eu tinha
essa educação. Então eu lia Down, fazia interpretações que eles ficavam surpresos, né? Mas cabia. Foi em 67 que você Foi. Sobre... Mas a gente tem um pedacinho aqui de 64, que é o golpe, essa coisa. Como é que você chega nesse doutorado? Isso. Primeiro eu passei 1 ano e meio, a minha mulher, passei 2 anos, no primeiro ano, ela estava no último ano da faculdade. Você se casou em 60? Não, ela estava, no primeiro ano, ela estava esperando o primeiro filho. E ela era professora na faculdade. Ela foi ser assistente, não sei de quem. Ela era uma assistente da Wanda, se não me engano. Não me lembro mais. Ela foi dar aula de História da Filosofia. Foi ser assistente da faculdade. Do Faria Góes, não me lembro mais. Vai isso. O fato é que ela dava aula, porém, só recebia no fim do ano, porque não era nomeada, não tinha concurso, era indicada. Aquelas coisas do Brasil antigo. E eu fui traduzir o livro da Bruguera. Sabe esses livros que vendem em banca de jornal? Era em Bom Sucesso que eu ia entregar o livrinho traduzido do espanhol e onde eu ia pegar outro. Só podia traduzir 1 por semana. Eu traduzia 1 por semana. E os meus sogros vieram do Ceará e foram morar lá em casa, para aguentar o tranco, ajudar a aguentar o tranco. Ele era major da reserva, né, e aguentar a situação. Então eu fiquei quase 2 anos nisso, traduzindo, e quando ele recebia o salário no final do ano, a gente desafogava um pouco, repunha um pouco da caixa do major, mas até que eu encontrei na rua, no início de 1965, o início de 66, 65 e 66, Gilberto Paim encontrou comigo. O Gilberto Paim havia sido do ISEB, antes de eu ir para lá. Ele tinha trabalhado no departamento de Sociologia, era um economista. E depois eu tinha encontrado com ele 1 mês de dezembro de 64, quando eu fui fazer copy-desk do Correio da Manhã, né? Eu e vários deportados do Nordeste, pessoal aposentado, perseguido, pessoal respondendo a inquérito. O Correio da Manhã botou todo mundo lá fazendo inquérito policial, fazendo copy-desk. E no início de dezembro, no dia 23 de dezembro, o DOPS passou por lá com a lista nossa, a gente bota todo mundo na rua. No dia 23 de dezembro, fomos todos demitidos, né? Mas o Gilberto Paim, ele chefiava a área de economia do jornal. E eu tinha reencontrado lá, conversávamos muito. Ele me encontrou na rua, no início de 65 ou 66, abril. Foi um abril, né? Que é o mais cruel dos meses, né? Segundo T.S. Eliot. Mas para mim não foi verdade. Ele disse, olha, o Cândido Mendes está criando um instituto, me pediu uma indicação, Instituto de Pesquisa, me pediu indicação, eu dei seu nome, eles estavam sem procurá-lo. Aí eu procurei, ele estava viajando para variar. E quando ele voltou de viagem, me atendeu, ele disse, vamos começar a trabalhar aqui, vamos refazer o ISEB. Imagina. Ele sempre teve na cabeça dele que ia refazer o ISEB, né? O ISEB ao qual ele não pôde votar depois da renúncia de Jânio Quadros. Entre outras razões, porque eu votei contra a volta dele numa das poucas reuniões que o Vieira Pinto fez no Conselho Parlamentar. Eu disse, como é que pode voltar? Um cidadão que foi do Jânio Quadros. A primeira coisa que eu conversei com ele, quando fui lá ter essa audiência com ele, na Praça 15, eu preciso contar a você o seguinte, você sempre pensou que foi o Oswaldo Guzmão que impediu a sua volta para o ISEB. Não foi, fui eu. Aí contei a ele a reunião que houve, etc. Ele disse, não tem problema, não deu bola. Bem, então foi assim que eu fui para o Instituto Universitário de Pesquisa, que não tinha pesquisa nenhuma, né? E já então o Cândido estava em conversações com a Fundação Ford, e a Fundação Ford com ele, porque a Fundação Ford tinha criado
o Departamento de Economia da Universidade de Brasília, criado no sentido de ter financiado os estudos de todo mundo no exterior, investiu na modernização do estudo de economia. Tinha também estava investindo na modernização do Departamento de Ciências Sociais da UFMG. E não ia investir em São Paulo, além do SEBRAP, que ela investiria, não queria investir na USP, achava que era rica, essa coisa toda. Mas queria investir no Rio de Janeiro, não ia investir no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que achava que não tinha condições. Uma coisa nova, privada, era a Cândido Mendes, que não tinha amarras nem nada, né? E o Cândido já tinha boas relações, então daí surgiu um convênio entre a Universidade de Cândido Mendes e a Fundação Ford para formação de gente no exterior, formação da biblioteca, várias linhas de financiamento de várias coisas diferentes. Associada a esse instituto que já tinha esse nome, Universidade de Pesquisa? Tinha esse nome. Esse é um nome fantasia, né? O nome dele, eu me esqueço agora, tinha uma coisa que foi criada pelo pai do Cândido Mendes, muitos anos, no início do século XX, tinha lá gabinete de pesquisa, algo assim, mas o nome fantasia era Instituto Universitário de Pesquisa, mas não era com o Instituto Universitário de Pesquisa, era com a Sociedade Brasileira de Instrução. E essa que é a instituição mantenedora das faculdades e do Instituto Universitário de Pesquisa de Janeiro. Tá? Então, o convênio foi com a sociedade, mas para ser aplicado no Instituto Universitário de Pesquisa de Janeiro. E assim nasce o UniPerj, como você... Ele já existia, né? O César Guimarães já estava lá, que havia sido... porque ele chegou lá através de Oni Braga de Carvalho, que havia sido assistente do Cândido na Light. E aí, mas estava lá, mas ia lá, né? Como tinha também aí não sei se foi concomitante um pouquinho depois, Maria Regina Soares de Lima, que era aluna ainda do Cândido Mendes na PUC, Margarida de Sá, que depois fez doutoramento em sociologia, mas abandonou, foi estudar medicina, virou médica. Né? Se a nossa cronologia aqui estiver correta, 69 é a primeira turma de mestrado do IUPERJ, mas já... Os mestrados eram 4 anos. Né? Não, mas ali, a primeira turma formada no IUPERJ. É porque quem voltou primeiro, o que aconteceu? Para obter bolsas e credenciamento e recursos na CAPES, no Ministério da Educação, o Cândido registrou um mestrado, ele foi aos Estados Unidos, eu estava lá, para contratar e convidar pessoas. Quem estava voltando era o Bolívar Lamonier, que tinha ido, não numa bolsa da Fundação Ford do IUPERJ, mas numa bolsa da Fundação Ford por causa da UFMG, por causa de Minas. Assim como Simão Schwarzman. Né? Então, quando o Cândido Mendes foi aos Estados Unidos, eu já tinha conhecido, através do Regis Bonelli, que era casado com a Margarida de Sá Bonelli, essa que eu acabei de mencionar, aquele sociólogo colombiano que esteve conosco no IUPERJ há muito tempo. Fernando Ricochea. Né? Tinha conhecido o Fernando Ricochea. O Bolívar tinha conversado com o Bolívar. Então, apresentei o Fernando, apresentei o Bolívar e o Cândido. Nos Estados Unidos, em 1960, final de 67, início de 68, os contratou. Né? E eles vieram, e o Amaury de Souza. O Amaury de Souza também veio. E aí o Amaury proporcionou um convênio com a Universidade de Michigan, junto com o IUPERJ, dentro do qual vieram para o Brasil o Peter MacDonald, certo? E Philip, não é Philip Schmidt, não, vou lembrar, é um outro professor, que vieram fazer pesquisa sobre o comportamento eleitoral no Brasil. E dando aulas lá no Instituto. O Peter falava português, que ele já tinha trabalhado em Portugal, era casado com uma portuguesa. Ele falava português com um pouco de sotaque português, de Portugal. Né? O Peter, então, quem começou o mestrado sem o formato posterior foi Bolívar, Amaury, o Peter, Hélio Jaguaribe, dava aula lá, o Cândido, de vez em quando aparecia, se eu não me engano, né? Mas
E aí o Carlos Rasenbalg, não sei se já estava lá, né? Vindo da Flaxo, porque o Carlos primeiro veio da Flaxo para o Brasil, depois do Brasil é que ele entrou dentro desse programa de voltar para fazer doutorado. Mas ele já saiu daqui do IUPERJ, ele já estava no IUPERJ. Então, essa primeira turma, da qual Maria Regina, se não me engano, se formou, Renato Boschi, primeira, segunda, foi uma formação não iupergiana. Né? Não tinha negócio de crédito, não tinha obrigação, não tinha número mínimo de crédito, não tinha nada disso. Era desse instituto, era desse curso ainda um pouco... Tinha que começar por alguma razão, mas não... Quando eu cheguei em meados de 70, que eu voltei, e aí terminou o mandato do Peter, né, como coordenador do programa, aí que eu assumi o programa, e aí foi americanizado. Né? E aí inventamos tudo, colocamos tudo. Primeiro, tinha pouca gente ainda, chamei gente de fora para compor. Chamei um sociólogo de São Paulo para dar aula. Veio o Simão acho que não estava, Nelson do Vale Silva. Né? As pessoas disponíveis mesmo de fora do IUPERJ para serem professores visitantes, para podermos montar no padrão americano, quer dizer, com número de créditos mínimo, disciplinas obrigatórias. O Peter continuou, a Mauri continuou, todos continuaram, mas agregamos mais pessoas. Né? E foi aí que foi criado o IUPERJ que vocês conheceram. Né? Aquelas coisas todas, foi aí. Mas, então, como é que era a tua visão da instituição? Você disse que o Cândido queria recriar o ISEB, mas quando você chegou no IUPERJ, qual era a tua visão que você queria fazer? Eu queria fazer isso e fizemos. Realmente a fazer um negócio moderno. Né? Não copiar ideológica, a mecânica da formação pós-graduada nos Estados Unidos. Aquilo é uma máquina, né? Que a gente tem que... Você sai diferente, não tem jeito, entende? Você sai diferente, tem que ser obrigatório. Não tinha biblioteca no IUPERJ, olha só como muda as coisas, não tinha biblioteca, era mínima. Eu falava, mas cadê os livros? Vocês se virem. Eu dava aula de cultura por isso, Maquiavel, mas onde é que estão? Não sei, vocês se virem. Entende? Tem que ler o Príncipe da próxima semana. Entende? E todo mundo se virava. Entende? Era Isabel Ribeiro de Oliveira, que é do IFIX, hoje. Bom, aí começou. Então, o que a gente queria era modernizar mesmo. Contrário ao modelo da USP, que é muito europeu, que é do orientador. Você faz doutorado com fulano. Na verdade, termina sendo nem fulano, você só lê aquilo. E eu era contrário a isso, contrário totalmente ao dogmatismo, ao fechamento. Houve uma... Não só por termos estudado, a maioria de nós, nos Estados Unidos, essa primeira geração, mas porque nós podíamos ter estudado, nós comungávamos muito nisso, a gente tem que modernizar, isso não pode. Embora politicamente fosse muito diferente. Simão, embora tivesse origem napoleônica, não tinha mais nada de esquerda. Né? E, bom, o Fernando nunca teve, o Uricocheia, né? Mas nós comungávamos nesse negócio. Em termos de academia, nós temos que fazer isso. Né? E foi assim, entende? O Cândido, embora soubesse o que ele estava fazendo, na cabeça dele, isso era o que mais ou menos o ISEB teria feito. Teria feito, com um pouco mais de pitada política, digamos assim. Então, o ISEB, para ele, teria sido. O IUPERJ com um pouco mais de pitada política, um pouco mais né? Mas só para acertar a cronologia, você fica 67, 68 em Stanford. Eu fico de 67 a 70. Pois é, mas você defende em 70. Você não veio ao Brasil nesse tempo? Não. Eu fiquei lá, porque quando terminei meus créditos, a Sueli não tinha terminado ainda, porque a Sueli tinha feito filosofia, mas ela gostava de lógica matemática. Então, mesmo aqui, ainda professora de filosofia, ela começou a frequentar um curso na UF de lógica matemática, começou a aprender isso. Então, eu ganhei uma bolsa para estudar política e ela ganhou uma bolsa da CABES para fazer filosofia em Stanford, uma filosofia no departamento de lógica, ela foi fazer lógica matemática. Para isso, ela teve que passar um ano
fazendo só curso de matemática para adaptação, de que ela não tinha essa formação. Então, quando eu terminei meus créditos, ela precisava de mais um ano ainda, que ela tinha perdido um ano fazendo só, não lógica, mas fazendo matemática, cálculo, não sei o quê, essas coisas, tá? Porque, Então, comparando as duas coisas, o PERJ aqui já estava em andamento, aquele projeto assim. não, Ou isso que você diz, o PERJ que vocês conheceram, é na sua volta. acabei de contar para ele, está gravado aí. Eu gravei. Não, eu entendi que era a volta Dessa turma aí. dessa turma toda, É. que é nessa data, então, setembro. Porque até em final de 67, o Cândido viajou para os Estados Unidos, tá bom? E aí eles voltaram, aí montaram o mestrado, muito mais de europeu, embora o Bolívar fosse o responsável e tivesse sido americano, mas não tinha gente para fazer daquele jeito, né? Bom, então fiquei de 67 até 70, né? Mas de 69, de meados de 69 a meados de 70, eu pedi extensão da minha bolsa, porque eu disse que estava começando a minha tese para a Fundação Ford. Ela me concedeu, mentira, eu fiz mais cursos, comecei a fazer curso de verão, comecei a fazer o curso como ouvinte, né? Mas estudando muito, foi quando comecei a estudar sobre prospectiva. Eu passei um trimestre estudando lendo só perspectiva. Não tinha que fazer nada, tinha os recursos da bolsa e não tinha obrigação acadêmica. Já tinha feito meu exame, né? Meus exames finais dentro do departamento. Tinha sido aprovado. Então, teoricamente, eu estava fazendo tese. Por isso é que a Fundação Ford me deu a bolsa. Então, no final de meados de 70, ele fez os exames finais dela e voltamos para o Brasil. Aí foi que eu assumi no IUPERJ. Mas eu queria voltar um pouco, porque na verdade isso já é um momento que de alguma maneira, entre aspas, você se tornou cientista político, de uma certa maneira. Como é que foi esse processo? Como é que você chegou aí? Eu já estava a caminho, né? Sim, pois é, mas como é que foi que... Foi isso, eu comecei a ler cada vez mais e a querer ter uma formação sistemática. Sabe? Eu tenho que mudar de pele. Eu não sei o que teria acontecido caso não tivesse tido essa oportunidade, porque eu tinha que fazer sistematicamente. Né? E aqui eu não tinha formação, nunca tinha lido Rousseau, nunca tinha lido Maquiavel, nunca tinha lido... Isso tudo foi em Stanford? Foi. Antes de você sair, você ainda... Não. O meu primeiro ano em Stanford foi de enlouquecer, porque eu era o mais velho da turma, né? Todo mundo era jovenzinho, não tinha tido formação em ciências sociais, era latino-americano e meio mulato. Então, não era biscoito. Né? Eu tinha que fazer um curso privado, né, de ciências sociais que os outros não precisavam fazer. Então, eu próprio pegava os sílabos do Teoria Política 101, que era a introdução, pegava os sílabos dos autores, que eu acabei de mencionar, que depois virou Teoria Política 1 no IUPERJ, eu fiz aquilo pelas madrugadas, né? Fora de crédito, fora de qualquer coisa. Não eram os cursos que eu fazia oficialmente, para me botar junto com os outros. Né? Então foi um ano em que eu fiz isso sistematicamente todos os trimestres. Entende? Eu tinha as minhas obrigações oficiais, 3 cursos, o mínimo, por obrigação de bolsa, eu tinha que fazer 3 cursos. Né? E tinha a minha preparação privada. Né? Então foi muito duro. Mas quando eu saí daqui, eu já saí assim, eu escolhi política, não escolhi sociologia. Né? Não escolhi sociologia. Eu queria fazer um estudo sistemático de política, etc. Eu já estava totalmente tomado. Né? E aí, então fala de novo. Então como é que foi, como é que era? Você falou da estrutura do ponto de vista do curso, a mudança, os créditos, mas do ponto de vista da formação do cientista político do IPG. Como é que foi que isso foi? Não, começou assim, começou bem tradicional, várias coisas que Bolívar tinha paulado, muito boas continuaram, constituições políticas brasileiras, isso continuou. Mas introduzimos a obrigatória de política de teoria política, era obrigatório, estatística obrigatória. Bom, e começamos a fazer experimentos. Teve um período que nós fizemos
obrigatório. Análise política, que era um curso ao longo do ano inteiro, né, com diversas abordagens diferentes da teoria política. Né. Depois introduzimos políticas públicas, fui eu que introduzi. Né, alguma coisa que não existia aqui. Análise de políticas públicas foi introduzido, foi o IUPERJ, né. Eu que dava esse curso, Nos primeiros 2 anos, eu dava 2 cursos por semestre. Né? Aliás, por trimestre. Depois é que a gente virou para... Começou trimestral, depois é que virou semestral. Então, a ideia... e aí, ao longo do tempo, a gente fazia modificações que a turma desejava, mas estava feito. Quer dizer, Mas era um momento pesado, porque anos 70. Né? Era um momento pesado. Nós não tínhamos... Né? Mas, olha, o Ministério da Educação nunca teve... Nós tínhamos... dava aula, obviamente, em Marx, em praticamente todos os currículos. Né? Não tinha nenhum problema com o Ministério da Educação. O que aconteceu? Que 2 vezes nós fomos invadidos pela polícia atrás de estudante. Né? Não de professor, mas de estudante. E nós, por isso mesmo, nós não tínhamos... só tínhamos dos estudantes nome e a ficha escolar, currículo escolar. Não tinha telefone, não tinha endereço, não tinha nada. E a polícia ficava possessa. Né? Como é? Esculhambava, chamava, dizia, isso aí é uma instituição assim, assado, palavrões, tudo. Isso não vale nada. Como é que é uma instituição que não tem nada? Como é que você sabe? Uma vez prenderam o secretário-geral, que era um administrativo, né? Que era um rapaz ligado à igreja. O Cândido, em 24 horas, resolveu, foi lá à igreja. Então. Mas tivemos 2 vezes isso. Mas nunca tivemos problemas. O número de bolsas foi aumentando naturalmente, à medida que a própria CAP e o CNPq foram ficando mais generosos, ou foram sendo mais generosamente tratados. Isso foi, exato, em 74 começou.